Eu peço a Ti agora, Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, Senhor, para nós entendermos o que está por trás das letras, mas não somente entendermos intelectualmente ou racionalmente, Senhor, mas queremos ser tocados e transformados, moldados pela Tua Palavra, sabendo, Jesus, que o Senhor é a Palavra, o Senhor é o Verbo. Recharabachê. Nós não tivemos o privilégio de caminhar contigo 3 anos, como os apóstolos tiveram, mas nós temos o privilégio de termos contato contigo todos os dias pela Tua Palavra. O Senhor é a Palavra, Jesus. Então, toque em nós, Senhor Jesus, molda-nos. Queremos agora receber essa palavra num solo fértil para dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Vou já convidando você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 39. Êxodo 39. Qual é o contexto? O povo de Deus está no deserto, recém-saído do Egito. Eles estão começando a conhecer Deus. Porque eles ficaram 400 anos no Egito, conheceram os deuses do Egito. Deus se revelou a Moisés, e esse povo agora que saiu do Egito, está no deserto, livre, mas no deserto, eles estão conhecendo a Deus. Então esse é o contexto. Agora você imagina dentro desse, estando no deserto, olha os detalhes que Deus requer do seu povo. Êxodo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar. Não sei se vai ser melhor eu pegar um microfone com fio, não é? Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Eles estão nos preparativos, eles estão arranjando e preparando e inventando todas as coisas que Deus falou para Moisés fazer, porque eles estão prestes a levantar uma grande tenda, ou tabernáculo, no deserto. É chamado tabernáculo de Moisés, ou a tenda da congregação, ou a tenda do testemunho, né? O tabernáculo do testemunho. Detalhes, Deus deu detalhes para eles. Você imagina, eles estão no deserto e Deus está preocupado com detalhes. E um dos detalhes é que o ministério não poderia ir de qualquer jeito. Eles têm lá a sua túnica, cada um tem a sua roupa. Certamente eles não têm guarda-roupa no deserto, devia ter uma roupa cada um, imagina. Mas aqueles que iam ministrar na tenda da congregação precisavam ter uma roupa própria. Então eles vão começar aqui a fazer as roupas do ministério. E a roupa do Arão, que é especial, porque o Arão é o sacerdote. Ele é que entra no santíssimo lugar, no santo dos santos. Ele tem uma roupa especial. Eu quero falar com você hoje sobre vestes, mas eu vou chegar em vestes espirituais. Amém? Então, que está falhando bastante aqui. Então, quando você vê esse detalhe de pano azul, carmesim e púrpura, então pano azul, vermelho e violeta, né? Além de linho fino, não é comum, esses tecidos não são comuns. Os tecidos tingidos, eles eram muito caros, muito difíceis, não tinha tinta como tem hoje. Então isso tudo aqui é muito especial e Deus requer isso deles. Versículo 2. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Agora veja, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Além de ser feito com tecidos nobres e raros, e o linho não era o linho comum, era o linho fino, ainda era tudo
entretecido de fios de ouro. Amém? Detalhes. Da obra mais esmerada, só aqueles que tinham esse dom que Deus deu. Lembra? Deus deu esse dom para Bezalel, para Oliabe. Muito detalhe, muito esmero, muito cuidado, muito carinho, muito zelo para servir a Deus e para entrar na presença de Deus. Você que está acostumado, ou já ouviu alguém falar, eu sirvo Deus do meu jeito, ou eu tenho Deus do meu jeito, Ele não vai se importar. Será? Alô? Som. Amém. Vai aumentar, né? Alô, som. 1, 2, som. Amém. Agora sim, como nos velhos tempos, eu fico me enrolando no fio, vocês vão ver. Eu sirvo Deus do meu jeito, não é bem assim, essa aqui não é assim, deve ter sido mudado, deve ter sido a tradução, etc. Cuidado. Deus sabe o que Ele demanda do seu povo. E aqui você reparou que no versículo 1 fala assim, que eles fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Veja o verso 5. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 7. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 21. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 26. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 29. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 31. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 32, assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe o que é melhor. Deus fala, os meus caminhos são mais altos do que seus caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E eu bem sei o que eu quero dar para vocês. O bem e não o mal. Amém? É do jeito dele. Todas as coisas têm uma razão. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas é importante a gente saber é que se você quer servir a Deus, se você quer conhecer a Deus, se você quer ter as bênçãos de Deus, tem que ser do jeito dele. Mas Deus é pai. É mesmo. E qual é o pai que não corrige os seus filhos? Diz a palavra. Mas ele é bom. Ele é bom mesmo, mas ele é justo. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, meus irmãos? E aqui diz no verso 30, fizeram também a folha da coroa de santidade, de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Esse dizer que nós temos aqui, santidade ao Senhor, ele estava na coroa de ouro, na mitra do sumo sacerdote, santidade ao Senhor. Essa palavra do hebraico também pode ser traduzida como santo ao Senhor, kadosh, santo ao Senhor. Então, quando a gente fala santidade ao Senhor, fica meio como assim, mas santo ao Senhor, quer dizer que o sacerdote, no caso Arão, é santo ao Senhor. O Arão é separado para o Senhor. Por isso que ele tem que ter uma roupa especial, não é com qualquer roupa que ele entra na presença do Senhor. Ele sai do dia a dia, ele sai dos pensamentos do dia a dia, não é uma coisa assim à toa, ele vai entrar na presença do Senhor, ele vai entrar no santo lugar, no santo dos santos. Amém? Santo ao Senhor, quando ele está se paramentando com aquela roupa nobre, com tecidos nobres, com fios de ouro, e você depois lê com calma, ele tem um peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma delas com o nome de uma das 12 tribos de Israel. Isso é um memorial. Ele está entrando na presença do Senhor Todo-Poderoso, levando Israel com ele. É um memorial.
é tão importante, é tão sério que aqui também fala na descrição da roupa dele que tinha romãs de ouro aqui, com sininhos na orla das suas vestes, para que não morra, diz a palavra. Se o sumo sacerdote entrasse de maneira impura, ele tinha que entrar com o sangue do sacrifício, tinha muitas exigências para ele entrar na presença do Todo-Poderoso, e se porventura ele não estivesse preparado ou digno, ele morria dentro do Santo dos Santos. Você lembra? Tinha o pátio, aí tinha o santo lugar, com os pães da proposição, o castiçal, na menorá, e aí o véu e o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Então, quando ele estava se paramentando, ele já punha ali, Santo ao Senhor. Está se conscientizando. Mas se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos de maneira impura, a veste estava lá, mas Deus conhece o coração e os pensamentos. O que acontecia com o sumo sacerdote? Morria. E se alguém entrasse lá para resgatar, morria, porque não podia entrar. Então ele já tinha sininhos de romãs de ouro, e se os outros ministros que estavam ali no santo lugar deixassem de ouvir o sino, enquanto o sumo sacerdote se movia ali no Santo dos Santos, algo aconteceu? Nada. Aí eles puxavam o sumo sacerdote por uma corda de linho fino que estava no seu pé, para fora do véu, para que ninguém entrasse lá e morresse também. Meu Deus, esse é o nosso Deus? Esse é o nosso Deus. E a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Deus é tão bonzinho hoje. Ele é mesmo, sempre foi. Mas aqui Ele estava estabelecendo um padrão, Ele estava mostrando o que é santo, o que não é. Você entende? É por isso que a palavra fala que a lei veio para mostrar o pecado. Tudo isso que está registrado aqui na antiga aliança, na velha aliança, é para Deus. Deus aqui mostra o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é pecado, o que não é pecado. E aí Ele mostra muita coisa que é errada. Mas a palavra fala no Novo Testamento que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jesus Cristo veio e pela graça de Deus, pela morte de um, todos nós fomos redimidos. Oh Senhor! É verdade que quando Deus estava estabelecendo a igreja de Cristo, era preciso que o povo também soubesse que era o mesmo Deus ainda. Porque este povo, irmãos, esse povo aqui no deserto, ele aprendeu a temer a Deus, aprendeu a respeitar a Deus. Mas e a igreja? E a igreja do Novo Testamento? Aquela igreja que estava começando com os apóstolos, com os primeiros discípulos. E as pessoas podiam achar, Deus é bom, Deus é legal, Deus é light, Deus é politicamente correto. As coisas mudam, a cultura muda, os tempos mudam, as cidades são diferentes, Deus se adapta. Aí vieram Ananias e Safira, Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos capítulo 5, vieram Ananias e Safira e mentiram para o Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Morreram. Primeiro veio Ananias, mentiu para o apóstolo Pedro, e Pedro falou, Ananias, o que você está fazendo? Não é para mim que você está mentindo, Ananias, é para o Espírito Santo. E Ananias morreu. Algum tempo depois vem a sua esposa, Safira, e mente da mesma maneira, porque eles haviam combinado de enganar os apóstolos. E a Safira também fala a mesma mentira. Depois você vê lá em Atos capítulo 5. E Pedro fala a Safira, ainda estão aqui os pés dos jovens que enterraram o seu marido agora há pouco. Eles vão enterrar você também. E ela morreu. Deus é mau, Deus é bom o tempo todo.
As coisas que estão escritas são para nosso ensino, para que nós levemos isso em conta. A palavra fala que a partir daquele dia houve um temor e todos passaram a respeitar a igreja de Jesus Cristo, porque viram que Deus continuava sendo Deus. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o Deus do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Só que com uma diferença, eles falavam que existe um nome acima de todo nome, que é Jesus Cristo. E pelo nome de Jesus Cristo eles faziam sinais e maravilhas. Sabe, eu creio que a igreja do século 22 agora, do século 21, está precisando saber que Deus continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo. Não se brinca com Deus. A palavra fala de Deus, não se zomba, aquilo que o homem semear, isso mesmo colherá. Mas voltando para as vestes, vamos voltar aqui. Santo ao Senhor, separado para Deus. Irmãos, Deus é lindo, Deus é santo, Deus é puro, Deus é bondoso. Aqueles ministros todos não tinham acesso à santidade de Deus, e o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano na presença de Deus. Eles tinham que estar vestidos apropriadamente, com uma atitude de santidade, porque onde Deus está é solo santo. Mas sabe, isso não era um legalismo, isso não era um ritual, não era um manual de procedimento. Não bastava só a roupa. Tem a ver com vida santa, tem a ver com vida separada. Você entende? Eles eram ministros de Deus, por isso que estava lá, santo ao Senhor. Ele tinha que se conscientizar disso. Mas para que a gente saiba que não é legalismo, quais eram as vestes de Moisés? Que tinha acesso todo dia na tenda do tabernáculo, na tenda do testemunho. Quais eram as vestes de Moisés? Nada especial. Coração puro e quebrantado, fiel e temente a Deus. Moisés não precisou de nada disso. Ele entrava na presença do Senhor e ele era aceito. E não somente isso, mas a sua face resplandecia quando estava na presença de Deus. Tal era a unção. Amém? Moisés havia tido um encontro com Deus. Ele já tinha acesso a Deus. Os outros precisavam aprender o caminho, não das vestes, o caminho da santidade. E aí, um dia, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus vem e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho para chegar no Pai. Onde o Pai está agora? Onde o Deus Todo-Poderoso está agora? O templo de Israel foi destruído pelos romanos no ano 70 e até hoje não foi reconstruído. Onde podemos achar a Deus? Onde podemos encontrá-lo? Jesus disse, vem a hora e já chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus falou, se você quiser ter um encontro com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que está em secreto te ouve. Ele fala, o reino do céu está dentro de vós, ele não vem com visível aparência. Quando Jesus chega, quando Jesus foi crucificado e no momento que ele morreu, no momento que ele entregou o seu espírito a Deus, quem lembra o que aconteceu no templo? Que ainda estava de pé o templo, a glória do Senhor estava lá, na Shekinah do Senhor estava lá no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, o templo estava de pé, a glória do Senhor estava lá. Mas o que aconteceu na morte de Jesus? Um terremoto. E o véu, no momento que Jesus morre, o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo. O próprio Deus
abriu o Santo dos Santos. Foi profanado. Não foi profanado, porque Deus fez. O que aconteceu? A Shekinah saiu. A glória do Senhor saiu. Não estava mais lá. Acabou. Agora estava só a arca. Mas a glória, a presença não estava mais. O próprio Deus rasgou o véu do templo. Porque onde estava a glória? Jesus é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. O Salmo, se não me engano, o Salmo 24 fala da entrada de Jesus Cristo na Nova Jerusalém, o Rei da glória. A palavra fala que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus e assim crucificaram o Rei da glória. O Rei da glória. Quando o Rei da glória entregou a sua vida, a glória saiu do templo, saiu. A Shekinah, a glória do Senhor não está mais, não estava mais. Porque, irmãos, convenhamos, se a glória e a presença do Senhor ainda estivesse ali no templo, vocês acham que algum exército romano conseguiria destruir o templo? Você acha que alguém poderia chegar perto? Quando a glória do Senhor estava no alto do Monte Sinai, ninguém podia se aproximar do monte. Nenhuma res, nenhum rebanho podia chegar porque morria. Você acha que alguém chegaria até próximo do Santo dos Santos para derrubar alguma pedra? A glória não estava mais lá. Onde estava a glória? Abra a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje nós podemos ter ousadia para entrar no santuário, para chegar na presença de Deus, sem morrer. Como? Por um novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou pelo véu. Aquele véu que foi rasgado, agora Jesus deu um outro véu que nós ultrapassamos. O que é? É a sua carne, é o corpo de Jesus, é Jesus Cristo. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e o sacerdote é Jesus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Hoje nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Com ousadia, com confiança, com intrepidez. A palavra fala que no tempo da angústia nós podemos chegar com ousadia. Não irreverência, com ousadia de fé, sabendo que eu vou ser aceito na presença do Rei, porque eu estou indo em nome de Jesus. Jesus é o caminho. Amém, irmãos? Olha que diferença da antiga aliança para a nova aliança. Mas Deus continua sendo o mesmo. Por isso a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É respeito, é zelo, reverência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cuidado com aqueles que falam o cara lá de cima, o Deus, o Jesus, cuidado. Parece intimidade, mas na verdade é irreverência. Agora lembra-se do santo ao Senhor, lembra? Onde que estava escrito? Na mitra de ouro do sacerdote, para que ele pudesse entrar na presença de Deus, no santo dos santos. Agora peço que você abra 1 Pedro, mais para frente, perto de Apocalipse, 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro 1, 13.
Amém? Você está comigo aí pela internet, você está acompanhando? Portanto, 1 Pedro 1,13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, lembra-se do que aparecia todo o tempo, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Conforme o Senhor ordenou a Moisés. Moisés, a Bíblia fala que Moisés foi obediente, ele foi fiel em todo o tempo. Como filhos obedientes, verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você não vai receber aqui na entrada nem na saída do culto uma coroa de ouro escrito Santo ao Senhor. Mas você vai receber o Evangelho, você já tem aí que diz assim, seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santo ao Senhor. Aleluia! Deus fala, olha, virá um tempo que eu não vou precisar escrever a minha palavra em tábuas de pedra, eu vou escrever nas tábuas do coração do meu povo. Bendito, bem-aventurado aquele que tem a palavra no coração. Guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho a tua palavra. Deus, Ele escreve a sua lei, a sua palavra no nosso coração. E nessa palavra está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Mas santo em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Uau! Esse é o padrão. Porque está escrito, seja santo, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Então, irmãos, a gente chegou agora nas nossas vestes. Nós vimos como eram as vestes dos levitas, quer dizer, vimos não, depois você lê Êxodo 39 para ver como são as vestes. Ali tem a descrição mais específica até da veste de Arão, que era o sacerdote. E as nossas vestes, quais serão? Como serão? Sendo que Deus não vê o exterior, Deus vê o coração, diz a palavra. Eu vou pedir para você abrir Colossenses capítulo 3. Aqui estão as nossas vestes. Colossenses 3. Eu vou ler do 1 ao 17, tá bem? À medida que eu leio, pensa em vestes, tá? Porque aqui a palavra fala, despivos, ou seja, dispa-se, tira-se a roupa, né? Dispa-se. E ele fala também revestivos, ele fala para se revestir. Então aqui nesse texto que nós vamos ler, fala do que nós temos que nos despir e do que nós temos que nos revestir. Amém? Vamos ler? Gálatas 3? Não, Colossenses 3, perdão, Colossenses 3. Ai. Colossenses 3, meu Deus. Colossenses 3. Sabe como é que eu decoro a ordem alfabética desses 4 livros? G, E, F, C. Não tem nada a ver, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Não tem ordem alfabética, mas eu decorei assim, G, E, F, C. Ah, legal. Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses. É uma ordem alfabética louca. Então, Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando foi que você morreu? Quando você foi batizado. Na morte pelo batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos em novidade de vida. É isso que ele fala, já que já ressuscitastes com Cristo, pensa nas coisas que são do alto, você já morreu e a sua vida está escondida com Cristo em Deus.
É isso que fala em Efésios, capítulo 3, que todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Verso 5, olha as vestes espirituais. Verso 5. Não, perdão, eu não li o 4 ainda. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ah, mas Deus é tão bonzinho, Ele é totalmente bonzinho. Mas se você permanece desobediente, uma hora vem a ira de Deus. Você entende? Ele ensina, Ele adverte, Ele exorta, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele perdoa, e de novo, e de novo. Mas até quando você vai querer ser um filho da desobediência? Você quer a ira ou quer a bênção? E sabe, alguns crentes vivem de migalhas de bênção. Deus quer que você se sente à mesa. Não viva de migalhas espirituais. Amém? Verso 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais coisas, vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Então você vai começar a se despir do que? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E mais, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita. Cita era um povo que vivia ao norte do Mar Negro, e bárbaro eram considerados aqueles que não eram gregos. Não há mais escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, olha as suas vestes, revistam-se de profunda compaixão. O que é compaixão? É sentir dor pela dor do outro. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Ai Deus, essa é a parte difícil, hein? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é o vínculo da perfeição, não é que está aí? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, o corpo de Cristo. E sejam agradecidos, em tudo dai graças, diz a palavra. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Essas são as vestes espirituais do povo de Deus. É um processo santo. A gente vai tirando a ira, a maledicência, a linguagem obscena, a prostituição, a gente tira a ganância, a gente vai tirando e vai se revestindo de compaixão, de paciência, de amor. Amém? São as vestes. Coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Quem
entrará na presença do Senhor, no monte santo do Senhor, aquele de coração puro e mãos limpas, diz a palavra. Não se preocupe tanto com as vestes exteriores. Claro, se preocupe, a palavra fala que as mulheres devem usar trajes decorosos, os homens devem tratar as suas mulheres com respeito, como vaso mais frágil. A gente não deve ser pedra de tropeço, motivo de escândalo para ninguém. Às vezes a veste pode ser até um motivo de escândalo. Cuidado com a internet, que as pessoas estão se desnudando na internet, né? Achando que isso não repercute, não dá nada. Deus vê tudo. Amém, irmãos e irmãs? Mas aqui estão as nossas vestes, as vestes espirituais. E sabe, Jesus fala destas vestes aqui quando ele se reporta à igreja de Laodiceia. E nós já estamos caminhando para o desfecho. Veja lá, Apocalipse 3. Olha que Jesus fala das vestes. E agora você sabe que tipo de vestes são. Apocalipse 3,15. Apocalipse 3,15. Eu sei as tuas obras. Ele está falando com uma igreja, a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz Jesus. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. As vestes espirituais, nada. Cego, não vê Deus, não vê as coisas de Deus. Desgraçado, decaído da graça, miserável. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Dá tempo de você se vestir hoje. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. De que casa Jesus está falando? Da nossa vida, nós somos casa. Lembra que Jesus disse? Quando o espírito imundo sai da vida de um homem, ele anda por lugares áridos. Quando o espírito imundo é expulso da vida de um homem, aquele homem é liberto. O espírito imundo, está em Lucas, anda por lugares áridos, desertos, e não encontrando repouso, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Casa. E traz outros 7 espíritos piores do que ele, e habitam naquele homem, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro, disse Jesus. Casa. Você foi feito para ser morada do Espírito Santo de Deus. E Jesus fala, eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade é um só. Quem é que entra na sua vida? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está aqui, tem uma placa espiritual dizendo, não há vagas. Espírito imundo, pode sair, não há vagas. Aqui habita o Espírito Santo. E sabe o que a palavra afirma? Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia! Mas Jesus está aqui falando sobre roupas, vestes brancas para que te vistas e não seja exposta a tua nudez. Ele está falando para a igreja. Ele fala, olha, eu repreendo quem eu amo, seja zeloso, arrependa-se, está em tempo. Lembra do que você tem que se despir? Imoralidade, impureza sexual, maledicência, linguagem obscena, cobiça, ganância. E se revestir, depois lê de novo Colossenses 3, amém? Misericórdia, compaixão, e, acima de tudo, o amor.
perdoando-vos uns aos outros, suportando uns aos outros, não mentindo uns aos outros. Isso, que é isso? São vestes espirituais. É com essas vestes espirituais que a gente tem acesso a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Você está acompanhando? Mais uma vez, Jesus deixa claro para a gente que as vestes não são roupas, as vestes são o caráter transformado e as atitudes. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem me conheceu do tempo da juventude, antes dos 20 anos, já dei esse testemunho, já contei esse relato, né? Eu lutava capoeira, fazia karatê, tocava na escola de samba e nunca fui assim tão mal, mas eu fiz várias coisas que você pode falar, meu Deus, como assim? Mas se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E até hoje, sempre, a cada dia, o Espírito Santo me fala, filho, tira isso e se veste disso. Filho, resolve isso e coloca aquilo, todo dia. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, o próprio apóstolo Paulo falou, mas uma coisa eu faço, eu vou me esquecendo das coisas que ficam para trás e olho para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. A gente vai se limpando a cada dia. Ele fala, a cada dia morro, porque já não sou eu mais quem vive, o Cristo vive em mim. Aleluia. Veja o que Jesus fala aqui em Apocalipse 19, versos 7 e 8. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. A esposa é a igreja. E foi-lhe dado, para a igreja, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Opa, linho fino me lembra do quê? Das vestes dos sacerdotes, não é? E a igreja vai se vestir de linho fino, puro, resplandecente, talvez com fios de ouro, mas que veste é essa? Porque o linho fino são as justiças dos santos. Tem uma outra versão que explica melhor, né? São as obras de justiça dos santos. Quais são as vestes? As obras que nós fazemos. É a nossa atitude. Como é que a gente age, a gente reage, como é que a gente responde, como é que a gente manifesta perdão ou compaixão. Vestes espirituais. E no dia do arrebatamento, a gente não pode ser encontrado nu, despido da graça, despido da glória. Por isso, bom que nós estejamos ouvindo essa palavra agora, porque ele fala, arrependa-te, veja onde você caiu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e compre vestes, né, para que não seja exposta a tua nudez. Quero ler finalmente o último texto que está em Apocalipse 16, 15. Apocalipse 16, 15. Jesus disse, eis que venho como ladrão. O que ele quer dizer com isso? O ladrão, quando entra numa casa, ele não avisa quando vem. É nesse sentido que Jesus quer falar, tá bom? Eis que venho como ladrão, venho da maneira inesperada, na hora inesperada. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Amém? Guarda as tuas vestes. Com as tuas vestes espirituais você tem acesso ao Santo dos Santos, com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Temos um sumo sacerdote junto ao Pai. Você se lembra que o sumo sacerdote, ele tinha o nome das 12 tribos de Israel, então ele entrava como um intercessor diante de Deus a favor do povo. E eu tenho um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Eu entreguei a vida para Jesus.
Meu nome é conhecido no reino dos céus. Você tem. Quando você entra no Santo dos Santos com as suas vestes espirituais, já tem um memorial seu lá. Ah, mas onde está escrito isso? Efésios 1, 3. Ele nos assentou nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Como está registrado, deixa eu ver só se é Efésios 1, 3 mesmo, rapidamente. GEF, amém? Efésios 1. Isso, 1, 3. Não, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então é Efésios 3 que fala que ele nos assentou. Ih, mas agora é 2? Oi? 2. Ah, obrigado. Amém. Amém. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você já está assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. O seu nome já é conhecido lá. Então você tem acesso. Tudo que a gente precisa fazer agora é ter zelo, é ter respeito, é ter temor, é ter santidade, ter reverência. Seja santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Seja santo como filhos obedientes em toda a vossa maneira de viver. Você percebe, irmãos? Não se trata de legalismo, se trata de maneira de viver. Ser crente é estilo de vida. A vida cristã, o que é a vida cristã? A vida com Cristo. Por isso ele fala, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo pela fé, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Hoje você pode se revestir do novo homem. Já que já morrestes com Cristo, já que já ressuscitastes com Cristo, revesti-vos do novo homem, pensai nas coisas que são lá de cima, não nas coisas que são da terra. Sabe o que diz a tradição? A tradição diz que o sumo sacerdote, na véspera do dia do Yom Kippur, que é o dia que ele entrava no Santo dos Santos, eu acho que não está na Bíblia isso, a Magali depois poderia ajudar, mas eu sei, já li várias vezes pela tradição, que o sumo sacerdote, ele não dormia nessa noite da véspera do Yom Kippur, porque ele só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, com o sangue do Cordeiro, porque se ele dormisse e sonhasse sonhos imundos, pensamentos impuros, ele não estava apto para entrar no Santo dos Santos. Ele poderia morrer. Então, ele ficava com seus amigos, com os outros sacerdotes, isso diz a tradição, para entrar lá. Você imagina? E Deus fala, seja santo, porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Ah, mas e os pensamentos, Deus? Tudo bem os pensamentos? Se eu ficar, na hora que eu estiver dormindo lá, e antes de dormir, eu ficar pensando aquele monte de besteira e de, sei lá, de prostituição, tudo bem? É só em pensamento. Jesus fala, se você olhar para uma mulher com atitude impura no seu coração, o que é? Se você olhar para uma mulher com atitude impura no seu coração, você já adulterou com ela. Meu Deus, que padrão é esse? Padrão muito alto. Aí Deus fala até como é que nós devemos pensar. Quem lembra? Filipenses 4:8. Ele fala, nisto pensai, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Pode pensar, filho. Não se enquadra nisso? Para de pensar nisso, filho. Aleluia! Esse é o padrão. Como é que eu vou conseguir, Senhor? Com a ajuda do Espírito Santo.
que gentilmente habita em nós. É por isso que a palavra fala que nós temos um tesouro em vaso de barro. É um tesouro. Jesus habita em nós. E Ele nos fez para sermos a imagem e semelhança dEle. Amém, povo de Deus? Vamos ficar de pé? Hoje você pode entrar no Santo dos Santos. Hoje é um dia de decisão. Você não é um no meio da multidão. Você é filho, você é filha, escolhido por Deus. Pode apagar as luzes, Vitor. Quero fazer uma oração. Se o Ministério de Louvor quiser subir. Sabe, às vezes a gente pensa assim, Senhor, o que eu preciso fazer para ter mais unção? O que eu preciso fazer para ter mais intimidade com o Senhor? O que eu preciso fazer para que as coisas aconteçam como eu leio, como eu já vi, mas o que eu preciso fazer? Pegou a resposta hoje? Seja santo, porque eu sou santo. E aí a gente às vezes fala, mas como ser santo? Em toda a vossa maneira de viver. Mas me dá alguma coisa mais prática, Senhor. Colossenses 3. Tira a linguagem obscena, tira a malícia, tira a imoralidade sexual, tira a ganância, tira a cobiça, para de mentir, começa a perdoar. Olha, isso é um processo de santificação. Está explicado. Amém? E aí o que eu coloco no lugar? Compaixão, misericórdia, paciência, perdão, amor acima de tudo revestivos de amor, porque o sacerdote ele tinha o manto, ele tinha o éfode, ele tinha várias peças no vestuário, né? E a gente vai se revestindo do novo homem e Deus fala, e acima de tudo revestivos do amor, que é o elo, é o vínculo da perfeição. Aí você vai começar a ver a glória do Senhor. Amém? Aleluia! Você quer essas vestes santas, essas vestes espirituais? Que alguém conviva com você por um tempo e saia com a impressão, olha, eu acho que essa pessoa tem algo diferente, eu acho que ele é de Deus. Sabe essa unção? Essa unção é que Deus tem para você e para mim. Uma vida simples, mas santa. Vestes santas. Amém?